Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com aula de geografia, onde a gente nós vamos assistir os slides sobre o capítulo 4, Organizações Internacionais. O que quer dizer isso? São entidades formadas pelo Estado que são detentores de personalidade jurídica de direitos internacionais. A primeira instituição formada com essas organizações internacionais foi a ONU. O que quer dizer a ONU? Organizações das Nações Unidas. Essa instituição ela foi criada logo após o término da Segunda Guerra Mundial, no intuito de manter a paz, a união dos povos, dos países e com uma série de com uma estrutura voltada para a paz mundial. O que quer dizer isso, pessoal? É que durante a Segunda Guerra Mundial teve muitas atrocidades no ser humano, podemos dizer, teve um genocídio, o Holocausto alemão, os nazistas, eles simplesmente queriam eliminar as pessoas, seu grupo, e eram de extermínio, e sim a sua religião, a etnia, seu povo. Para eles, o povo deles era superior a qualquer outro tipo de ser humano. Então, logo que terminou a guerra, com o fim do nazismo, os países vencedores, eles reuniram e criaram a Organização das Nações Unidas. Logo que fala, a dignidade humana e o bem-estar de todos. Nessa estrutura da ONU, nós temos cinco pontos, que são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Direito Humano, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça. Vamos passo a passo, um por um. A Assembleia Geral é o órgão mais importante da ONU. É composta por todos os países membros e é uma reunião anual, no qual é eleito um presidente entre os membros dessa organização. Então, não sei se vocês já viram, já deve ter visto muitas vezes na televisão, essa reunião anual. Geralmente ela é em setembro. E é discursada por todos os membros, os países membros. Nós temos hoje mais 147 países membros, não são todos, ainda não está o mundo inteiro, mas a grande maioria já virou membro da ONU, e é discutido diversos pontos, principalmente a paz mundial, o direito humano, tudo isso. Então, é eleito um presidente todo ano. Então, cada ano nós temos um presidente de uma nação escolhida. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o órgão responsável pela paz mundial. Nós podemos ver que constantemente na televisão a gente vê a atividade desse Conselho de Segurança da ONU. Geralmente eles estão nos carros brancos, os veículos são brancos com uma sigla UN, e eles usam capacete azul para diferenciar dentro do conflito. Eles têm a nossa total liberdade de chegar ao Brasil. No último episódio, o Brasil tinha uma tropa de segurança da ONU lá no Haiti. Até o ministro agora do Bolsonaro, ele foi o comandante lá dessas tropas brasileiras, representando a ONU no Haiti, depois que teve aquele terremoto lá no Haiti. Os direitos humanos. Os direitos humanos, ele atua
como defesa, independente da raça, do sexo, da nacionalidade, do idioma, da religião, para defesa das pessoas, para não ter aquelas atrocidades, aquelas barbáries como houve na guerra. Então, todo conflito, todo governo que tem essas atrocidades, os direitos humanos da ONU, ele entra para inibir e até ajudar as pessoas. Nós temos também, aí, dentro da ONU, é dividido em uma série de agências especiais e programas da ONU. O que é isso? São setores que a ONU criou dentro do seu complexo de ajuda mútua. Igual, você já deve ter ouvido falar muito, mas muito mesmo, porque já tem mais de 30 anos que passa essa Criança Esperança. Não sei se é todo agosto ou se é todo julho, mas é no meio do ano que acontece a Criança Esperança na Rede Globo. E aí fala, Criança Esperança, com apoio da Unesco. O que é a Unesco? É a ONU para a Educação, Ciência e Cultura, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança do mundo, através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. Então, foi um órgão criado dentro da ONU para auxiliar mundialmente a ciência, a cultura e a educação em todos os países. Nós temos também a ONU, chama FAO-IOT. FAO é uma sigla em inglês, porém ela está falando sobre a alimentação. Então é a ONU para a Alimentação e Agricultura, agência especializada que trabalha no combate à fome e à pobreza, por meio da melhoria da segurança alimentar e desenvolvimento agrícola. Então, quando você lerem essa sigla FAO da ONU, é o órgão aonde foi criado dentro da ONU para dar um suporte de alimentação e agricultura. Então, essa agência, ela trabalha para combate a diminuição da fome e da pobreza no mundo. FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira que possui a função de fornecer ajuda financeira aos seus países membros. O que é isso? A ONU criou esse fundo monetário onde todos os países membros contribuem com um valor, como se fosse uma mensalidade. Esse valor, essa mensalidade, é para se algum país estiver precisando de uma ajuda financeira, esse FMI ele vai ajudar, vai emprestar esse dinheiro para essa nação. O Brasil, a gente vê muito também falar aqui no Brasil sobre o Fundo Monetário Internacional, o FMI, porque nos governos passados estava sempre pedindo emprestado nesse fundo das Nações Unidas. Essa ajuda, né, esses empréstimos aonde a ONU faz. E logo em seguida veio o Banco Mundial, é a instituição financeira internacional que efetua esses empréstimos. Então, você pede um socorro ao fundo, mas quem empresta é o Banco Mundial. Então está aqui, que efetua empréstimos a países em desenvolvimento em função de colaborar para o desenvolvimento de programas ambientais, educacionais e sociais. Então, você pede o socorro ao Fundo Monetário Internacional e quem libera o dinheiro é o Banco Mundial, certo? Logo depois da criação da ONU e o término da Segunda Guerra Mundial, foram criadas diversas instituições internacionais militares. O que quer dizer isso? Nós sabemos que quando terminou a guerra, nós tínhamos o mundo capitalista, os aliados. Você tinha o mundo capitalista e o outro aliado para vencer o nazismo eram
socialismo, que era a antiga União Soviética. Então foi criado blocos militares de, de, de ajuda mútua, porém militar. Então os países, igual aqui, a OTAN, Organizações de Tratado do Atlântico Norte. Esse tratado do Atlântico Norte eram todos os países europeus de economia capitalista, aonde entravam os Estados Unidos, o Canadá e toda a Europa capitalista, para fazer na balança para pesar igual. A União Soviética ela criou o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia. Criou esse Pacto de Varsóvia, incluindo todos os países socialistas da Europa também, pertencente com a economia socialista. Então foi criado a OTAN, Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, para contrabalancear, já que os capitalistas estão com uma organização militar internacional, nós também temos que ter uma. Então, o governo soviético criou esse pacto, né, essa organização militar também, para bater de frente com a OTAN. Já a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização econômica intergovernamental, onde com 36 países membros, com a finalidade de estimular o progresso econômico e o comércio mundial. O que quer dizer isso? Essa organização foi criada para ter um livre comércio entre esses países membros, esses 36 países membros, aonde a Europa toda está dentro dessa organização, e diversos outros países do mundo, como o México, como aqui na América do Sul, o Chile, a Austrália, certo? Então tem diversos, Japão, não ficou só restrito na Europa, e sim abrangeu praticamente todo o mundo. Então, nesses 36 países, nós temos representantes de quase todos os continentes. E voltando aqui a esse Pacto de Varsóvia e a OTAN, nós sabemos que quando chegou no ano de 1989, que teve a crise soviética, e na década de 90, a dissolução da União Soviética acabou. Hoje nós temos que colocar a ex-União Soviética. Todos aqueles países que tinham a economia planificada, que é o socialismo, ele simplesmente acabou. Então, no instante que acabou a União Soviética, foi desmembrada, e os países passaram a ter uma economia socialista, mas voltada principalmente para o livre comércio, já associando para o capitalismo, esse Pacto de Varsóvia foi dissolvido, como foi extinto, eu coloquei aqui para vocês no quadro. Com o fim da União Soviética, na década de 1990, o Pacto de Varsóvia foi extinto. Não justificava mais ter uma guerra fria, como era chamada, aquela tensão militar, onde os países já não tinham mais a mesma soberania com a mão de ferro soviética. Estavam preocupados mais em sobreviver. E para a sobrevivência era o livre comércio, onde o capitalismo sobressai. Então, logo em seguida da criação da ONU, no final da guerra, em 1945, foram começando a aparecer os blocos econômicos. O que quer dizer isso? É a união de países distintos, mas com interesse comum de crescimento econômico e social, entre aspas, livre comércio entre as nações. Então,
esses blocos econômicos, eles começaram, o primeiro que teve foi o bloco econômico lá na Europa, foi o bloco do aço. Fizeram um grupo dos países que tinham exportação de minério de ferro e desse bloco eles começaram a fazer livre comércio entre os países que detinham o poder de mineração. E daí começaram a aparecer diversos outros blocos econômicos até chegar na União Europeia de hoje. Porém, nessa União Europeia, dentro dela houve o G7, Associação Internacional, onde se reúnem os 7 países mais ricos do mundo desenvolvido. Eu coloquei o nome dos 7, os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e o Canadá. Então, com esses blocos econômicos, eles fazendo esse comércio entre si, começaram a aparecer mais países em desenvolvimento e mais países desenvolvidos foram começar a entrar. Logo em seguida foi criado o G8, na mesma associação, porém já incluindo a Rússia. Essa Rússia aqui foi após o término da União Soviética, porque no instante que na década de 90 todos os países do leste europeu que tinham a economia planificada, que é a economia onde o Estado detém todo o poder, desmembrou desse processo e passou a ter uma economia de livre comércio, alguns países, igual no caso da Polônia, da Hungria, que foram os primeiros que começaram a se desenvolver mais rápido dentro da antiga Europa Oriental, o que eles fizeram? Eles começaram a ter uma economia diversificada, onde o Estado ele não detém o poder, ele deixa o livre comércio. E aí, desse desmembramento, a Rússia, que antigamente detinha o poder como União Soviética, ela virou um país só, ficou a Rússia. Deixou de ser União Soviética, porém só o país Rússia, como era no passado. E detinha também o desenvolvimento, seu poderio militar continuava muito elevado, né? E passou a compor essa associação como o 8º membro do G8. Porém, já agora no século XXI, após a crise mundial de 2008, nós teve uma crise muito séria no país, no mundo. Essa associação internacional incluiu os países e economias emergentes. Então, o que aconteceu? De G7 era só os países mais ricos do mundo, passou no começo do século XXI, passou a associação, incluiu a Rússia com G8 e nos últimos anos está em G20. O que quer dizer isso? Que todos aqueles países, inclusive o Brasil, a Índia, a China e esses diversos outros países, Turquia, eles começaram a ter uma economia melhorada, que são os países emergentes, de subdesenvolvimento para em desenvolvimento, onde a sua indústria começou a aflorar, o seu comércio começou a melhorar. Esse grupo nesse bloco econômico, passou a ser os 20 países com a maior economia mundial. Por isso que chama hoje, então toda reunião que tem já não é mais do G7, sim são G20, porque foi uma economia dos 20 países que tem a melhor economia mundial. Com esse processo de blocos econômicos, nós tivemos uma união, igual aqui, ó, BRICS. É o termo utilizado para designar um grupo de países e economia emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, tendo um mercado comum de livre comércio. Então, nos governos passados brasileiros, quem que isso foi o governo
do, do Lula, eles juntaram os países, esses 5 países é que tem o maior, a soma dos 5 países detém quase que 80% de todo o minério de extração mineral do planeta. Não só minério de ferro, mas qualquer tipo de mineral no planeta está na mão desses 5 países. Então o extrativismo mineral nesses países é muito grande. Então eles criaram esse BRICS, é onde forma a primeira lista de cada país. Aí você fala, professor, mas a África do Sul começa com A e não com S. Porém, aqui eu traduzi, porque na sigla todos os países estão em inglês. E a África do Sul começa com o Sul, primeiro o Sul, depois vem África, Sul of Africa. E esses países detêm todo o minério, mas assim, não vou falar que eles são os 100% de minério do mundo, porque não são, mas eles representam quase 80% de toda a extração mineral do planeta. Então foi criado esse grupo para não ser só ser um mercado comum de livre comércio de tudo. Tudo que é produzido nesses 5 países, eles têm livre comércio entre si, com a taxa diferenciada de valor, e até muitas vezes nem tem taxa de comércio. Outras organizações internacionais. Logo em seguida da criação, uns anos após a ONU ser criada no final da década de 40, e nos anos seguintes foi criada uma série de organizações mundiais, onde nós tivemos a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que já foi constituída em 1995, em substituição a Acordos Tarifos de Comércio, que é o GATT. Então, foram criadas diversas organizações mundiais para ter livre comércio entre as nações. Em 1960, em Viena, a OPEP foi criada. São os países, a OPEP quer dizer Organizações de Países Exportadores de Petróleo, onde todos os países que exportam petróleo, no caso os árabes, a Venezuela, eles entraram numa organização comum, aonde falam, já que nós temos monopólio do petróleo mundial, nós podemos criar uma organização onde nós vamos colocar o preço que nos interesse. Então você pode ver que constantemente a gente escuta nos telejornais, no rádio, e até ali em jornais, sobre o preço do barril de petróleo, porque a OPEP reajustou. Então como eles têm o monopólio do preço do petróleo, como só eles têm o petróleo mundial, eles podem fazer o que quiser. Porém, o petróleo ele é a base de tudo. Eles regularizam o petróleo, porém tudo que é comercial é reajustado também. Eles não pensaram nisso. Porque se eu aumento o barril de petróleo, eu vou aumentar tudo que está onde o petróleo virou como se fosse a mola mestra. Ela puxa, efeito anzol. Eu aumento, mas eu venho aumentando tudo. E como geralmente são países que dependem de 90% de importação de tudo, eles ficam presos. Eles aumentam o preço do petróleo, mas também tem que comprar tudo com preço mais elevado. O terceiro ponto aqui, a Liga Árabe. A Liga Árabe foi criada pelos países que falam o mesmo idioma de árabe. Foi um idioma para reforçar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais de toda a Liga Árabe, que é o norte, praticamente quase todo o norte africano, e o Oriente Médio, que fala a língua árabe.
Então, por isso que eles colocaram a Liga Árabe. União Africana, a sigla é UA, foi guiada por uma visão de uma África integrada, próxima, pacífica, impulsionada por seus próprios cidadãos. O que é isso? É como se fosse igual nós temos aqui o Mercosul, os países da América do Sul. A União Africana, ela teve como finalidade uma integração de todo o continente africano, onde seria a integração mais próxima, pacífica e principalmente impulsionado pelos seus próprios cidadãos. O que quer dizer isso? É um livre comércio entre todo o continente. Mais na frente nós vamos ver outras ligas, outras associações nesse mesmo ciclo. E lá na África são 57 países. Então, de diversas etnias, raças, entendeu? Então, quando foi criada essa União Africana, era para esse fim deles se comercializarem entre si e fazer uma livre e próspera e pacífica continente. Igual como eu falei com vocês, nós tivemos a União Africana e agora nós temos as organizações regionais da América, que é a OEA, Organizações dos Estados Americanos, a LAD, Associação Latino-Americana de Integração. Pode ver que é muito parecido essa LAD com a União Africana. A CAN, Comunidade Andina das Nações. Então, os países que pertencem à Cordilheira dos Andes, igual Chile, Bolívia, Peru, Equador, a Colômbia e Venezuela, criaram essa comunidade de livre comércio entre eles. E a ALBA TCP. Essa ALBA TCP, ela não foi muito para frente não, porque ela foi criada, chama Alternativa Bolivariana para as Américas. Essa ALBA, ela tem como país membro a Venezuela e Cuba. Cuba nós sabemos que é o único país socialista na América, em toda a América, todo o continente americano, norte, do sul e a América Central. Então, Cuba é um país socialista. E bolivariana, onde foi criado pelo Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, eles queriam, eles tentam fazer uma união, tirar o capitalismo e colocar o socialismo aqui nas Américas. E o Mercosul, que foi criada já no final da década de 90, no começo no século XXI, pelo delineador foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, um mercado comum sul-americano, onde tem o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, a Venezuela não entra. O mercado comum, você pode dizer que nós estamos até vendo, vocês passam a reparar que já tem umas placas de automóvel diferentes da normal, que são as placas Mercosul. Ela tem umas letras, tem uns números, tudo no meio, escrito Brasil. Então, é a placa Mercosul, para facilitar o livre, não só o livre comércio, mas também o livre deslocamento das pessoas aqui da América do Sul. E a NAFTA, que é a organização entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ela é só os países que representam a América do Norte e com esse intuito comercial e livre comércio e baixa tarifa.
e chegando aqui nas organizações ONGs, ONGs internacionais. O que são isso? ONGs são associações de sociedade civil que se declaram com finalidades públicas e sem fins lucrativos que desenvolvem ações em diferentes áreas. As ONGs são organizações não governamentais, então nós temos diversas aí. As mais famosas que a gente mais vê na televisão é a Cruz Vermelha. Essa ONG Cruz Vermelha, ela geralmente, quase tudo, qualquer tipo de crise militar, um país entra em conflito interno, ou tem um desastre natural, como um terremoto, uma tragédia natural, a Cruz Vermelha está sempre ajudando. Nós temos também o Greenpeace, preocupado com os animais, os oceanos, a preocupação deles é mais ambiental. E, para mim, um dos mais famosos é o MSF, são os Médicos Sem Fronteiras, onde diversos médicos de diversas nacionalidades se juntaram e onde tem um problema, eles vão e ajudam na parte médica, hospitalar. Então, não é só médicos, sim, tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem toda uma equipe onde são os Médicos Sem Fronteiras. E, além de muitas outras organizações internacionais de ajuda mútua à população mundial. Eles são de sociedade civil, mas eles estão muito ligados também aos programas da ONU de promoção da paz. Então, principalmente a Cruz Vermelha, porque é uma instituição que não visa lucro, porém ela é bancada por muitos países de ajuda, porque eles, além de ajudar as pessoas na hora da tragédia, elas estão muito ligadas também com os Médicos Sem Fronteiras, porque eles também têm toda a sua área médica.